Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal das Revelações Bíblicas. Eu sou o apóstolo Washington Souza e estamos continuando aí com o estudo dos personagens bíblicos. Já estamos aí no 8º personagem e hoje nós vamos falar sobre Nimrod e a Torre de Babel. E o versículo chave que nós vamos estar lendo está em Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 7, que está escrito assim, olha: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Amém? Esse é o versículo para a nossa meditação. E hoje nós vamos falar sobre Nimrod. Foi um homem poderoso, um homem caçador, um descendente direto aí da linhagem de Caim. E nós vamos entender aí que o homem, ele sempre quer dominar algo que não é para ser dominado. E nós vamos olhar aí dentro desse estudo o que a palavra e o que esse estudo vai nos trazer na noite de hoje. Vamos lá? Já se sabe sobre o cão, sobre quem Deus pronunciou uma maldição. Ou seja, Cão foi amaldiçoado por Noé. O filho mais velho de Cão era Cush. Cush teve um filho chamado Nimrod. Nimrod foi uma pessoa poderosa e muitas pessoas o seguiram, tendo-o como líder. Alguém poderia perguntar: como podia haver tantas pessoas a seguir aquele que apenas o neto de Cão, era apenas o neto de Cão? Mas se você olhar a idade de Sem, quando morreu, a idade com que seus filhos tiveram filhos, você pode ver que até Cão chegar a 600 anos, o seu neto Nimrod chegar a 400 ou mais, havia apenas entre os descendentes de Cão milhares de pessoas vivendo sobre a terra. Ou seja, não havia tanta gente, né? Mas mesmo assim já tinha uma quantidade aí boa de pessoas. E nós vamos entender então que Nimrod, ele intenta edificar uma cidade. E a palavra de Deus diz que ele era muito poderoso, ele era um homem caçador, ele era um homem que ele era temido. E ele tinha o dom de persuadir pessoas, de influenciar. Há uma influência boa e há uma influência maligna. Há pessoas que têm o dom de influenciar. Em vez de influenciar pessoas para algo positivo, influenciam pessoas para o lado negativo. Nimrod era um homem como Caim. Escolheu unir-se a Deus e o céu pela obra de suas mãos. Então propôs a construção de uma torre. Olha isso que interessante. Ele não queria ter comunhão com Deus diretamente, não. Ele queria construir uma comunhão com as suas próprias mãos diante de Deus. Ou seja, ele não queria que o povo adorasse a Deus. Ele queria que qualquer momento que ele quisesse ter acesso a Deus, ele subiria na torre, ou então aquela torre provavelmente se tornaria ali um grande lugar de adoração pagã. Ou seja, seria ali um desfecho de idolatria. E Deus, ele não aceita a idolatria no meio do povo de Deus. Deus, ele nunca vai aceitar a idolatria. E essa construção, primeiro ele constrói uma cidade, ele tem sucesso na construção dessa cidade. A Bíblia vai dizer que ele construiu 4. Se você voltar alguns capítulos antes, você vai reparar que ele construiu 4 cidades. E quando ele começa a construir a torre, Deus vê que se ele começasse a construir aquela torre e fosse construindo, ele ia chegar ao propósito a qual ele colocou no seu coração. E Deus não estava aprovando nada disso.
era para ser um lugar de adoração universal. O povo falaram todos a mesma língua e Nimrod raciocinavam que poderiam unir-se religiosamente e politicamente pela força. O trabalho que começavam a Torre de Babel é uma das grandes maravilhas do mundo. Era colossal em tamanho, podendo ser comparado às grandes pirâmides do Egito ou do Velho México. Era para ser um lugar de adoração e idolatria. Mais tarde, essa cidade tornou-se Babilônia, que é um símbolo de tudo aquilo que é contra o povo de Deus. Olha isso, pessoal. Entenda que a Torre de Babel seria algo monstruoso, seria algo que seria visível a todos os lados, a todos os cantos que as pessoas viessem ou olhassem de longe e iam estar vendo a Torre de Babel pelo tamanho que ela seria. O plano de Nimrod era que essa torre chegasse no céu, ou seja, chegasse no topo do céu e fosse até a Deus. E nós vamos ver aqui que Deus, ele não agradou disso. Nimrod queria unificar todas as religiões, queria unificar todas as fés, queria unificar tudo que era, ele queria governar todos. E algo que me chama muita atenção, que na obra de Deus ele não vai permitir que uma pessoa sozinha ela governe toda a sua obra. Tem que ter mais pessoas, tem que ter outras vozes, tem que ter outros pensamentos. Por mais que nós queremos ser um líder em destaque, sempre terá pessoas que vão dar opiniões, que vão poder falar. E isso é uma diretriz que o próprio Deus estabeleceu. Nós temos que entender que Deus, ele não compactua quando um homem, ele quer ser o centro de todas as atenções. E aqui a palavra de Deus deixa claro isso. Muitos dos emblemas, estátuas, ideias que fazem parte de religiões, hoje vieram da civilização idólatra de Nimrod. Até o livro de Apocalipse fala da Babilônia como símbolo da religião satânica, ou seja, o negócio era tão demoníaco que até lá no Novo Testamento, lá no livro de Apocalipse, vai citar a Babilônia como se fosse uma perdição, como se fosse um antro de perdição. Está lá em Apocalipse capítulo 17, se você tem curiosidade, vai lá, que está lá em Apocalipse 17. O problema com a ideia de todos os homens juntarem seu governo, religião, língua e etc., é que Deus não tolera isto. Ideias de um mundo agrupado são de Satanás e não de Deus. Deus quer que os homens dependam dele, ou seja, quando Nimrod estava construindo aquela torre, ele queria que todos dependessem dele. E automaticamente a glória total seria dele, não seria de Deus. E Deus, ele permite que os homens comuns desfrutem da sua glória. Eu não estou dizendo que nós tomamos a glória de Deus, mas a glória de Deus se manifesta em nós através de Cristo. Ou seja, mas quando nós não estamos com Cristo, esta glória que manifesta em nós, mediante da fé em Jesus Cristo, o que acontece? O homem retém essa glória para si próprio. Aí o que acontece? Explicando melhor isso. Se ele faz uma obra e ele é bem sucedido, ele acha que ele é bom. Ele acha que ele foi bacana, por isso que ele conseguiu. Apóstolo, não estou entendendo, vou te dar um exemplo. Quando Nabucodonosor, ele fez um jardim suspenso para sua mulher, ele acaba de fazer aquele jardim suspenso, ele colocou no seu coração que ele era bom. E o que Deus fez com ele? Deus fez ele ficar por 7 tempos, ou seja, 7 anos, comendo grama pela raiz. Ele virou uma espécie de lobo. E ele viveu no campo.
as suas unhas cresceram o cabelo nas suas orelhas, seus dentes mudaram. Então entenda que a glória, quando a pessoa tenta tomar a glória de Deus, isso é muito perigoso. Isso não traz bênção, traz maldição. Amém? Deus quer os homens dependendo dele e não de outro homem. Ele quer que o adoremos em espírito e em verdade, e não a estátuas, cruzes ou prédios. Por isso Deus veio e confundiu a língua, e assim não podiam entender uns aos outros. Sua obra parou, e espalharam-se por toda a terra, para prová-la como Deus lhe havia dito inicialmente. Hoje em dia os homens ainda estão tentando chegar a um governo mundial e estabelecer uma religião mundial. Opor-se a esse esforço é perigoso, porém os cristãos devem resistir isso, sabendo que é de Satanás. Pessoal, nós sabemos de uma coisa: tem como, quando as pessoas estão falando a mesma língua, mesmo que esteja errado aquilo que eles estão seguindo, fazendo, dá certo. Olha aí, Nimrod. Nimrod estava totalmente errado naquilo que ele pensava, que ele imaginava. Mas estava dando certo, ele estava conseguindo. Mas Deus desceu e desbaratinou todas as línguas, mudou os pensamentos. Aí enquanto um pediu o tijolo, o outro dava o cal. Quando o outro pediu o cal, o outro vinha com o betume. E aí ninguém entendia mais, aí cessou-se de edificar. Amém? Espero que você possa ter entendido esse estudo, que você possa aí escrever no nosso canal, compartilhar com pessoas, para que mais pessoas possam ser edificadas. Que Deus te abençoe e até a próxima.